Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil desse domingo. Aqui na Espanha já são 20 horas e 6 minutos. No Brasil, 16 e 6 da tarde. Gente, nesse final de domingo, os futuros de Nasdaq e Dow Jones ainda não abriram. Eles vão abrir aí por volta das 21 horas aí do Brasil. Mas, de qualquer forma, a Bolsa de Tel Aviv já operou hoje, operou em alta de mais 2,35. Isso é bom. E é meio que um prenúncio do que vai ser a abertura dos futuros de Nasdaq e Dow Jones. Mas olhando aqui o nosso gráfico da banda de VWAP mensal, dá para perceber que a BTC, ela, depois que ela promoveu a explosão ascendente dessa grande acumulação triangular que ela promoveu, a gente transpassou, deu um beijinho de volta na VWAP mensal, ameaçamos perdê-la no dia 18 de março, quando fizemos a mínima em 40,135, e depois agora de concluir esse transpasse é natural que ela fique um pouco pesadinha, formando meio que uma canaleta virtual de alta aqui, ó, em direção à upper dessa grande banda de VWAP mensal. Então ela deve ficar promovendo esse zigue-zague aqui até se desdobrar em direção à upper, que coincide com a aresta superior daquele retângulo de acumulação, ó, que está na altura de 45, 46 mil dólares. A upper aqui, ó, vai buscar esses topos aqui que estão entre 45 e 46 mil dólares. Aqui é o nosso teste dos 9. É justamente essa aresta superior que vai fazer a BTC se livrar dessa fase acumulacional e ficar leve para se desdobrar num pump em direção a no mínimo 80 mil dólares, podendo bater 100 mil dólares se essa pernada ficar mais aberta. Gente, a pressão inflacionária na zona do euro, nos Estados Unidos da América, tá brutal. Essa guerra não tá dando sinais de que vai ter um desfecho tão cedo, né? Vamos colocar assim. E agora a zona do euro começa a perceber a dificuldade de se livrar dessa dependência energética em relação à Rússia, já que a mãe natureza não combinou as fronteiras geológicas com as fronteiras políticas. Ou seja, a mãe natureza não está nem aí para gente. A Rússia, que é dotada da mais vasta extensão territorial do planeta, existem mais de 11 fuso horários naquele vasto território russo, e é de lá que se originam os insumos, as commodities energéticas que abastecem a zona do euro. Para vocês terem ideia mais ou menos da quantidade de energia provida e oriunda da Rússia em direção à zona do euro, equivale ao consumo de 2,5 francs. Ou seja, a dura realidade é que não é tão fácil assim se livrar da energia russa. Essa pressão da OTAN e dos Estados Unidos, capitaneada pelos Estados Unidos, de fechamento do Nord Stream 1, que é esse Nord Stream 1 é um gasoduto que já está operacional e que abastece boa parte da indústria alemã. O Nord Stream 2 era um gasoduto que estava em fase de construção, que foi suspensa em razão desse bloqueio sancionador imposto pela zona do euro, pela OTAN e pelos Estados Unidos contra a Federação Russa. Tudo isso está pressionando não só o custo de transporte, o custo de produção de bens industriais, mas também o custo dos alimentos. Agora o Federal Reserve está meio que desistindo de combater a inflação. A inflação está pairando como uma espécie de novo normal dentro do discurso do Jeremy Powell, e tudo isso está forçando e confluindo para a BTC se desdobrar em direção a esse nosso primeiro target aqui em 80 mil dólares, de uma maneira até mais consistente e acelerada. E a BTC caminha resiliente em direção ao nosso alvo em 1 milhão de dólares, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Portanto, essa acumulação é normal. É uma insanidade vocês desembarcarem do mundo cripto num cenário desse, em que o mundo está sofrendo uma pressão inflacionária bizarra, com um detalhe específico dessa vez. Os bancos centrais mundo afora não têm muito mais poder de fogo, já que a expansão
quantitativa monetária foi tão bizarra, as taxas de juros já estavam em território, em termos reais, negativadas ao extremo, e agora os bancos centrais não têm muito o que fazer, porque se eles recrudescerem com uma conduta e um discurso mais hawkish, eles empurram a zona do euro e os Estados Unidos da América numa mega recessão. E, na minha opinião, o Federal Reserve vai vir com um mimimi novo, no sentido de que a inflação será o novo normal. Quem viver verá. A BTC está acumulando forte para se desdobrar nesse pump em direção a 80 mil dólares, que vai ser a estocada final dessa grande onda 3 no semanal, e vai buscar tranquilamente o nosso alvo em 1 milhão de dólares, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. A BTC segue acumulando. Agora a gente vai buscar a upper dessa grande banda de VWAP mensal. É natural que ela respeite uma canaleta virtual de alta nesse transcurso em direção à upper. É o que ela está fazendo. A BTC vai desenhando o seu balezão e já já ela vai bater na upper. Aqui a gente deve sentir algum nível de lateralização ou pullback para aí sim romper, justamente porque aqui vai ser a aresta superior dessa nossa camada acumulacional, e aqui sim a gente deve testar essa grande resistência que, se superada, vai proporcionar esse pump em direção a no mínimo 80 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco não, amanhã eu volto para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.